Salve, salve, tribuneiros! Sejam muito bem-vindos, direto da nave TribunaCast de Campos do Jordão. Sempre um prazer, uma honra poder estar aqui novamente. Nossa audiência só alavancando, graças a vocês. É para isso que nós fazemos o nosso podcast TribunaCast. E hoje, os tribuneiros aí vão ver uma pessoa ao meu lado dividindo a bancada diferente, né? Por conta aí de uma agenda cheia do nosso querido Tiagão, né? Então a equipe convidou aí o Carlos Rosa, né? Nosso querido amigo Carlos Rosa, direto da Argentina. Na verdade, né? não. Mais ou menos. Para dividir aqui a bancada aqui comigo no TribunaCast. E não podia ser diferente. É um dos caras mais bacanas de Campos do Jordão. Um cara super inteligente, antenado pra caramba. É isso aí. E nós estamos falando em antenado, nós estamos aqui com uma das pessoas que eu considero aqui mais antenada aqui de Campos do Jordão. Não, a mais. O cara é top. Top. É o nosso secretário de Cultura, nosso secretário de Valorização e Cultura de Campos do Jordão, Benilson Toniolo, nesta semana em que nós estamos comemorando aí o aniversário de Campos do Jordão, 149 anos. Olha que maravilha, Carlão. 149 anos. 149 Parabéns, anos. Campos do Jordão. Exatamente, que deveria, parabéns. agora, eu quero dar só essa colocação. Fique à aí vontade. com os cariocas. Deveria ser a verdadeira cidade maravilhosa. Olha que bonito. Olha, o título, além da famosa Suíça brasileira, temos o título também A Cidade verdadeira Maravilhosa. cidade maravilhosa. Né? E nada melhor do que convidarmos aqui o nosso querido secretário Benilson para falarmos de Campos do Jordão, de vida, de carreira, e de futebol. E vocês vão saber aí no decorrer do programa o porquê. Vamos embora. Benilson, Oi. prazerzaço enorme estar com você Obrigado. novamente aqui. Bancada de peso, hein? Opa, louco. estamos aí. Então, queria agradecer muito, né, o convite aí para participar aqui do podcast, cumprimentar aí o Carlos, você, Sérgio, toda a sua equipe de trabalho, e dizer que é uma alegria nessa semana em que a cidade completa 149 anos, né? O aniversário de Campos do Jordão é sempre especial, sempre dá uma emoção diferente, né? Fica uma semana bonita. Fica Sem assim, dúvida. ainda mais com tantos eventos. Então a gente fica muito contente de poder ter sido escolhido por vocês, né, para estar aqui falando um pouquinho sobre a história de Campos do Jordão, que para mim é tão bacana e me emociona de verdade. E para nós tem uma importância muito grande o fato de você estar aqui justamente simbolizando aí essa data tão importante. Valeu. E nós tivemos também aqui em outra oportunidade aqui, Carlos, com a Monja Coin. Verdade. Teve, fantástico. O nosso secretário esteve aqui dividindo a bancada Sim, eu assisti. com a gente. Foi fantástico, foi uma bacana entrevista. Não Eu acho que foi histórica. Não me lembro de um canal de Campos do Jordão ter entrevistado uma pessoa de uma relevância tão acentuada como é o caso da Monja. A Monja é uma autoridade mundial, é uma voz Fantástico. pela paz. Inclusive, ela já foi, Carlos, até citada, você sabe disso, ela já foi até nominada, não foi candidata, mas já pensaram no nome dela para Prêmio Nobel da Paz. Olha só, não e sabia ela estar disso. aqui em Campos do Jordão, nesse espaço, nesta mesa em que estamos ocupando, para mim é um momento histórico. sem dúvida. E ela vai montar aqui. E a entrevista foi boa demais. Foi bacana demais. Foi bacana histórica. demais. Tenho O Benilson tem certeza que razão, nossos foi histórica. tribuneiros estão adorando vê-la falar sobre paz, sobre vida, sobre resiliência, Sobre sobre Campos do comportamento. Jordão. E Campos do Jordão, porque ela vai montar aqui, né? Ela vai ter a sede oficial aqui dela, aqui em Vai Campos do Jordão. vai ser assim, Campos vai ser o centro de convergência, né? Dessa cultura de paz, não só por conta da presença da Monja, mas é um símbolo importante para nós. Sem dúvida. E assim, ela ter escolhido Campos do Jordão para ser a sede da comunidade zen budista tem um significado muito grande para a gente. Imagina o que isso não representa para a cidade. Né? Verdade. E além disso, tem uma questão muito importante que ela destacou aqui, né? Que é a questão do fluxo de visitantes, de turistas, para Campos do Jordão também, com mais um atrativo, né? Em que eles poderão, aí, além de usufruir da cidade, temos aqui uma belíssima rede hoteleira, né? Temos isso restaurantes maravilhosos, pousadas maravilhosas. Então, isso vai agregar muito para o turismo. Não, e é um tipo de público fantástico. Legal, bacana. Legal. Então, tribuneiros, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E a minha primeira pergunta, a pergunta que não quer se calar. Benilson, tem algum segredo para catar pinhão? Porque eu estou vendo aqui no livro, aqui, rapaz. Você aqui é autor do livro. Então, o autor do livro A Arte de Catar Pinhão. Tem algum segredinho nisso? Como é que é feito isso aí, Benilson? Na verdade, a Arte de Catar Pinhão é uma crônica. Esse é um livro de contos e crônicas
ao longo dos últimos 10, 12 anos que eu escrevi e resolvi unir fazer essa antologia, né? E a arte de catar pinhão, como eu disse, é uma crônica que fala não da técnica, não existe nenhuma técnica para catar pinhão, mas existe sim um movimento simbólico, familiar das famílias que se unem no dia de folga para sair pelas ruas dessa cidade, pelas praças dessa cidade, pelos mais escondidos lugares dessa cidade para catar pinhão. Então, na minha humilde opinião, a arte de catar pinhão, para mim, é um símbolo da cultura jordanense. A gente vai falar aqui de cultura. Então, Benils, qual é a característica cultural, a principal identidade cultural? São várias, mas a cultura do jordanense, e assim, é uma delícia você sair na temporada de outono, né, e sair catando pinhão. E aí, em volta, né, Carlos, sai, cata os pinhões, bota dentro da sacola, a criançada sai correndo com o cachorrinho, atrás dos maiores pinhões, o pai, a mãe. Às vezes é um momento difícil da família, a família se reúne e aí volta para casa, prepara o pinhão, seja ele assado, seja ele cozido, seja fazendo a sapecada, e aí a família se reúne ali para comer o pinhão. Então, assim, é uma celebração da família, uma celebração da condição da identidade cultural jordanense. E eu conto isso nessa crônica, que eu gosto muito, e é comum que os livros de crônicas levem o nome de uma crônica. Então, a crônica que eu escolhi, que eu sugeri para o editor, foi A Arte de Catar Pinhão e outras histórias. Então, tem mais história jordanense. Mas não tem segredo para catar pinhão, não, mas tem poesia. Poesia. Tem poesia. Um grande poeta. Na verdade, eu já participei disso. Do quê? Já de catar pinhão? Já é isso mesmo. Todo mundo faz, eu fiz isso sábado. Você reúne os amigos, reúne a família. Você vai catar pinhão. E outro detalhe que eu vejo andando pelas ruas, virou uma fonte de renda para muita gente da cidade também. Pois é. Que é uma coisa... É uma coisa que a gente precisa discutir também. Também. Porque tudo precisa ser... Por exemplo, precisa ter um controle disso também, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de qualidade. A gente não pode correr o risco de adquirir um produto como esse, que é um produto... Adquirir um produto como esse, ele não ser de qualidade. Então, como é que ele é armazenado, como é que ele é separado, como é que ele é recolhido. Ele é recolhido na época certa? A gente sabe que o pinhão tem um período de defeso, tem um período em que as árvores precisam se recompor, né? A natureza precisa fazer o seu papel. Então, tem um período, que eu não sei qual é, que não pode catar pinhão. Então, por isso que eu digo, é um patrimônio jordanense, é um símbolo da cultura jordanense, deve ser tratado como tal. Quando massifica muito, eu fico preocupado. Por exemplo, eu já vi no Capivari, umas crianças pegando e passar um cara lá e falar, não, rapaz, isso aí eu pego para vender, pego para comer. E ao longo da história, né, você vê imagina bem lá atrás, nos nossos primórdios, que as pessoas usavam isso como fonte de alimentação, porque sem dúvida, a capacidade de nutrientes que tem dentro de uma semente como essa é imensa. Proteína, principalmente. O meu médico fala, não come muito não, porque tem proteína, da gota, não sei o quê. Então, da gota. O pinhão é assim. E isso tem um poder simbólico fantástico, que é também o fato da presença das araucárias, que é uma coisa que a gente tem que defender o tempo todo, sabe? A questão da araucária é uma coisa muito séria que a gente precisa rediscutir aqui na cidade. O pinhão vem da araucária. A araucária é que fez com que Campos do Jordão fosse considerada a Suíça brasileira, isso na época da tuberculose ainda. Então, em torno de toda essa história, tem um aspecto social, poético, como eu falei, simbólico, mas também de responsabilidade ambiental. O pinhão é uma coisa que a gente tem que cuidar. A araucária é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu fico preocupado com isso. Você acha que está sendo mal cuidado? Não digo que está sendo mal cuidado, mas eu acho que tem que ter um olhar especial para isso. Eu não vejo a comunidade unida e envolvida no sentido de proteger esse patrimônio. Por exemplo, por que Campos do Jordão é a Suíça brasileira? Campos do Jordão é a Suíça brasileira, esse apelido vem da época da tuberculose. É que um gênio, um visionário chamado Lélio Gomes, se apropriou desse epíteto, né, desse apelido, a partir do momento em que ele inaugurou o Boulevard Genebra nos anos 80. Mas Suíça brasileira vem da época da tuberculose. E isso eu aprendi com o Edmundo Ferreira da Rocha. Porque, assim, a referência mundial para o combate à tuberculose era Davos. Davos e Chamonix, na Suíça. Por conta da quantidade de ozônio presente na atmosfera. O pesquisador Clemente Ferreira descobriu que a quantidade de ozônio presente no ar de Campos do Jordão era superior à da Suíça. Então, por isso, você tinha melhores condições em Campos do Jordão para combate ao bacilo de Koch do que lá na Europa. E aí a cidade passou a ser considerada, como Suíça brasileira. A época
esse apelido de Suíça brasileira foi incorporado pela indústria turística, por conta da arquitetura, da gastronomia. Que deu etc. certo, né? Do clima também. Mas isso começa, como tudo nessa cidade, isso começa na época da tuberculose. Mas respondendo a sua pergunta sobre se eu acho que está sendo mal cuidado, eu acho que a gente precisa estar mais atento. E acho que a comunidade tem que começar a se organizar no sentido de proteger essas araucárias. Não só isso, né? A gente tem vários temas que a gente tem que começar a ficar mais atento e se organizar, né? Eu acho que sim. Mas- A araucária é uma delas porque diz respeito, primeiro, ao nosso maior patrimônio, que é a questão O ambiental. símbolo. Nós somos uma área de proteção ambiental, conforme o decreto do então governador Franco Montoro, na década de 80, mas isso não pode ficar só no papel. Isso tem que ser efetivamente protegido. E efetivamente protegido só vai ser quando você não depender só do poder público, que faz o que pode. Quando depender da sociedade organizada. Por exemplo, a gente tem que ter a garantia de que os pinhões que são comercializados na cidade, eles têm boa procedência e que têm qualidade, porque senão o cara vai sair daí dizendo que o pinhão de Campo Jordão é ruim. Que nem Bordeaux lá se faz com vinho, né? Bordeaux? Denominação de origem controlada e garantida. Mais ou menos desse tipo, né? Na Você Itália compra um tem vinho o- lá, na Itália também tem É o o que seu antes, se não me engano, é o denominazione de origem controlada. controlado, exatamente. Mas voltando um pouco, então quer dizer que o tema do clima ser o terceiro melhor microclima do mundo é verdade, então. Essa Sim, é explicação- verdade. Ele foi considerado segundo a nossa historiografia, o clima de Campo Jordão foi considerado no Congresso Climatológico de Paris de 1954 o melhor do mundo. Eu sim, esse é o que diz a nossa historiografia. Não tenho como te provar isso, mas é o que está escrito no que Pedro Paulo Filho nos deixou. Então é isso que tem que ser preservado. Quer dizer, eu acho que quando a gente vai falar do futuro da nossa cidade, essa discussão passa necessariamente por dois lados, eu acho. Um, a preservação ambiental, e o segundo, a discussão sobre a nossa identidade cultural. Você falou do Lélio. O Lélio realmente foi um gênio nessa pegada. Lélio é um de jogar, visionário. Um cara Lélio é um fantástico. visionário. De pegar isso, entendeu? E, na verdade, ele foi um dos artistas, digamos assim, de um Capivari, de um ponto turístico, de uma Campos do Jordão mais conhecida no ciclo do turismo, né? Ele foi um grande... O Lélio eu falo que ele é um Empreendedor, visionário, porque né? o Lélio vem para Campos do Jordão, se não me engano, nos anos 70. 72, por aí. Eu não sou um especialista na história dele, não, mas assim, eu já o entrevistei uma vez. O Lélio ele vem para cá para trabalhar na indústria de malhas. Sim. E se transforma, quer dizer, ele fala da história de quando ele chegou, onde é que ele se hospedou, onde é que ele ficou no quartinho. Morou na 10, 15 Vila Ferraz. cobertores, exatamente. E aí ele se transforma nesse grande empresário e homem público que a história vai fazer jus a Lélio Gomes, eu tenho certeza Tomara, disso. tomara. Não, eu tenho certeza tomara, disso. Tomara. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei 5 de março de 2001, né? O Lélio Gomes ele já havia assumido a prefeitura de Campos do Jordão. E eu fui chamado, né, de São Paulo justamente para fazer parte, né, da assessoria de comunicação do Lélio. E eu tenho certeza que o futuro dirá. Eu acho que sim. Na verdade, a gente tem muita pressa, Sérgio, de tentar rotular e qualificar as coisas. A gente não dá o tempo que o tempo requer. Então, o tempo é que vai dizer quem é quem. Não tem isso. Exato. E quando o tempo disser, às vezes nós não vamos nem estar aqui. Exato, verdade. Exatamente. Verdade. Né? Faz Tá todo gostando aí, sentido. Carlão? Demais. Dessa... Demais. O cara sabe muito, sabe Não, muito. Você sabemos juntos. Conhece da história. E história de Campos, né? Nós estamos completando aí 149 anos, né? Nós já tivemos aqui presenças assim ilustres aí, o Dr. Ricardo Credier. Nossa, acabou de lançar um livro lindo. Exatamente, um livro, inclusive, poxa, ele faz tem uma dedicação. Eu estou adorando os poetas aqui, os Você tá querendo escritores. lançar um livro Por que também? não? Não. Poxa, eles estão autografando o livro para mim. Assim, eles estão fazendo alguns direcionamentos aí. No caso do doutor Ricardo, como ele é colunista, né, da Tribuna, então ele pegou assim muitas das crônicas, né, que ele escreveu, que publicou no jornal Tribuna e faz parte da questão do livro dele. Olha que legal, isso eu não sabia. Ele foi juiz em 1973, aqui em Campos do Jordão. Nós tivemos também a entrevista aqui do nosso querido, nosso querido Edmundo Rocha, para contar a história, um pouco também escreveu um livro, né? Fantástico. Hoje nós ganhamos aqui, tribuneiros, assim, uma série de livros, né, que veio aqui do presente do secretário Benilson.
E nós estamos, ele disse que aqui a gente tem um cenário aqui muito de bebidas, assim, então É nós muito somos aqui, etílico e pouco literário. né? então, para dar Muita uma... cachaça e pouco livro. muita cachaça e pouco livro. Então, para que a gente possa dar uma mesclada, um pouquinho, uma equilibrada. Então, hoje vocês podem ver aí, tribuneiros, nós temos aí uma coleção de livros, assim. Aqui vai virar uma biblioteca. Até porque, Sérgio, a relação entre literatura e álcool é Tem muito tudo próxima. a ver. Muito, totalmente. Tem tudo a ver. E eu vou mais um ingrediente. Um charuto, um vinho, entendeu? Tem tudo a ver. Mas, Benilson, desses que eu citei, grandes amigos, né, respeitados aqui na cidade, você veio de Santos. Eu vim de Santos. Como é que foi a trajetória? Eu Porque sou- cada um tem uma relação com Campos do Jordão. E qual que é a sua? Eu nasci na cidade de Santos, em 1968, mas eu morei pouco lá. Na verdade, os meus pais moravam em São Vicente, na cidade náutica, Vila Margarida, Parque Bitaru, é bem a área periférica de São Vicente. E aí a gente foi morar a gente era menino ainda, eu tinha 7, 8 anos, eu tenho 2 irmãos, né? A Sandra, que mora em Brasília, e o Sérgio, que mora lá no Guarujá ainda. E a minha mãe é viva, mora no Guarujá ainda, meu pai não mais. E quando a gente era muito pequeno, a gente foi morar no Guarujá, na periferia do Guarujá, na Santa Rosa, na Vila Santa Rosa, que era, assim, é o primeiro bairro de quem vem de Santos, é o primeiro bairro, é a Vila Santa Rosa, e a gente morava lá. Aliás, como eu disse, minha mãe mora lá ainda. E então foi isso. Agora, estudei lá e comecei a minha vida profissional em Santos, trabalhei em Santos, tenho um carinho muito grande, tenho livros escritos sobre Santos, inclusive, de poesia. E tenho grandes amigos em Santos. E em 1990, como eu vim parar aqui, em 1994 eu participei de um processo seletivo para ser chefe de recepção do Hotel Mont Blanc, que tinha acabado de ser construído. E aí eu vim para Campos, assim, um frio desgraçado. Cheguei aqui no mês de setembro de 1994. Mais frio ainda para quem vem de Santos. Frio pra caramba. Pô, você vem do litoral. Pô, cara, mas eu achei que eu não ia aguentar não, meu irmão. Foi uma coisa assim. E aí eu vim trabalhar no Mont Blanc para ser chefe de recepção. Eu nunca tinha sido, então fui um péssimo chefe de recepção. Fiquei pouco tempo, fiquei 3 meses só, o período da experiência, mas aí eu conheci a minha esposa, Simone. Simone trabalhava no hotel e ela é daqui. E aí nós começamos a namorar. Então, quando eu saí do Mont Blanc, eu acabei voltando para Santos, porque aí eu fui chamado, lá já tinha o processo seletivo lá, voltei, mas voltei namorando com ela. Então, assim, fui para Santos, mas todo fim de semana eu vinha, então ela ia para lá. E nos casamos 1 ano depois. Casamos em novembro de 95, fomos morar em Santos. Então, eu não vinha para Campos, eu ia morar em Santos. Mas também logo fui transferido, que eu trabalhava numa grande rede hoteleira lá em Santos, que era a Rede Accor. E aí eu fui transferido de Santos para João Pessoa, na Paraíba. Mas não era mais recepcionista. Não, aí eu já era chefe de recepção e fui como gerente trainee para João Pessoa. Fiquei em João Pessoa 2 anos e aí vim para São Paulo para trabalhar num flat em São Paulo. E aí perdi o emprego. Quando eu perdi o emprego em São Paulo em 1999, eu já tinha meu filho mais velho, Bruno, já tinha nasceu em São Paulo. E aí em 99, quando eu perdi o emprego, aí veio o apelo para vir morar aqui. E eu não queria. Por quê? Porque eu não queria. Eu achava que eu estava a minha carreira estava numa ascendente, eu estava em briga de cachorro grande, eu queria continuar na hotelaria de alto nível, de grande porte, viajando, porque o lance do hoteleiro é viajar, morar no Nordeste, morar em São Paulo, morar não sei o quê. E eu não queria ficar e fui ficando. Então, assim... E aí eu fui trabalhar no tênis clube, fui ser gerente do tênis clube. Então, fui gerente do tênis clube durante 4 anos e meio. E fui fazer hotelaria no Senac. Então, quando eu comecei a fazer hotelaria no Senac, surgiu a oportunidade de trabalhar lá no Grande Hotel. E eu fui trabalhar no Grande Hotel. Então, eu fui recepcionista e depois chefe de recepção do Senac, que era o tempo de poder terminar a faculdade, né? Mas a minha passagem profissional de mais tempo aqui em Campos foi... O pessoal me conhece muito pela minha passagem pela Security Master. Eu conheci você, inclusive, lá. Na Security? Ah, legal. Eu era gerente, eu entrei lá como gerente operacional. Era uma empresa de segurança patrimonial, onde eu não conhecia nada. Então, a minha estratégia na entrevista foi falar pouco, fazer uma cara bem feia. E foi muito louco quando eu conheci o Benilson, né? Porque a gente fazer tinha... uma cara bem feia. Isso aí a gente... Trabalhei com Siqueira lá. O Siqueira. A gente tinha montado uma cozinha industrial. Nossa, não lembro disso. Eu lembro dessa época, eu não morava aqui ainda, mas eu lembro. Foi top. Foi top. A gente tinha montado uma Cozinha cozinha industrial? industrial, cara. Chamava Diferencial.
E era no Santa Cruz, onde tinha o Pizzaria Mutri ali, entendeu? Enfim, o lugar, a propriedade era do pessoal do Pastelão do Maluf. E aí... Aliás, você sabe por que o Pastelão do Maluf tem esse nome? Por quê? Depois eu te conto. Fala aí. Eu sei, é assim. Agora eu vou te pegar. Aí e nós fomos, como era, obviamente, uma cozinha industrial, então, nós fomos oferecer para a Security e fui falar com você Lembrei. sobre isso. Lembrei, sobre fazer uma lembrei. parceria. Né, Tinha muitos funcionários, eu acho isso, que eram quase 300 funcionários. Bem forte, bem conhecido na cidade. Né? Então, e lá eu trabalhei com o Siqueira, aprendi demais com ele, porque eu acho que uma das coisas que me fez entrar na Security foi o fato de conhecer muito não, mas conhecer os trâmites de hotel. E a Security era basicamente feita por policiais militares, ex-policiais militares. Então, talvez tenha faltado e fazia ali... segurança para os hotéis. Exatamente. Então, por isso, conheceu o trâmite. E eu sentia que tinha talvez ali uma necessidade de conhecer um pouco mais da rotina hoteleira para prestar um serviço melhor. E isso acabou dando muito certo. Tem tudo a ver. Isso acabou dando muito certo, porque a Security trabalhava com os maiores hotéis dessa cidade. Com exceção do Grande Hotel, eu trabalho com todos, na época, né? Então, fiquei na Security 7 anos e meio. E só saí para ir para... trabalhei no Serra da Estrela, fui chefe de recepção lá também, com a Denise Bernardino, seu Alberto, falecida dona Sônia. Mas o pessoal me conhece mais aí na rua. Aí até que veio a prefeitura. Depois que veio a prefeitura, eu até tentei... Porque quando o Fred me convidou para trabalhar na prefeitura como secretário, o Siqueira veio também como secretário do SIDEC. E entramos juntos. Aí eu me apaixonei pelo trabalho na cultura, aí a coisa começou a tomar uma outra dimensão. Aí começou a sobrar muito trabalho na prefeitura e eu não conseguia fazer as duas coisas. Aí consegui fazer 6 meses só os dois. Aí fiquei doente e tal. Na hora de fazer a opção, eu optei pelo trabalho que mais me apaixonava e porque me remunerava mais, que era a Secretaria de Cultura. Isso nós já estamos em 2013. E aí, lá se vão de 2013 para cá, vocês façam as contas. Pois é. Eu ia perguntar exatamente isso. Posso? Sim, fica à Eu ia vontade. perguntar exatamente isso. Até para ter essa bagagem. É uma pergunta que cabe para mim e eu queria a sua resposta, a sua experiência. O que leva um cara a sair da carreira hoteleira, no caso? Privada, não, da carreira da privada, né, das grandes empresas, e ir para uma carreira pública, um cargo público. E quais as dificuldades, por exemplo, eu fico me imaginando de todas as secretarias, a gente está numa cidade turística, o turismo é a bola da vez. Mas a de cultura eu acho que é a mais importante. Olha, eu posso responder por mim, Carlos. Assim, a minha vida sempre foi pautada na leitura, sempre. Aprendi isso com meu pai. Deu para perceber. O meu pai, eu tenho uma história com meu, assim, como é que eu vou te falar? A minha mãe, ela é filha de um italiano que foge de Mussolini e de uma portuguesa que sai no contexto de Salazar. Nenhum dos dois tinha envolvimento político, mas era essa a realidade na Europa quando eles vieram para cá. O seu avô veio para cá, italiano. Meu Chegou avô era aqui, italiano do Vêneto. Fugido. Juliano Vêneto. Não era, ele fugiu da fome. Não era fugiu da política. Fugiu da fome, né, do Vêneto, sai do Porto de Gênova e vai para Santos. Essa é a história da minha mãe. O meu pai, ele vem flagelado do Nordeste. Ele vem do Pau de Arara. Ele vem com a avó e 13 filhos no Pau de Arara, uma viagem que dura 15 dias, pelas estradas, pela Rio Bahia, até chegar em Santos, onde ele fica. Então, meu pai, até os 25 anos de idade, talvez eu vá chorar, inclusive, quando eu contar essa história aqui. Porque o meu pai, até os 25 anos de idade, ele era analfabeto. E ele conhece a minha mãe porque ele vai trabalhar na construção das obras dos prédios da Ponta da Praia. E o meu pai, a partir do momento que ele aprende a ler, ele não para mais. Olha só. Quando ele morreu, ele morre... Que história, cara. Quando ele morreu, ele morre lendo. Ele morre lendo Dostoiévski. Arrepiou. Ele morre lendo Dostoiévski. Dostoiévski ainda. Noites Brancas. E queria falar comigo sobre o livro e não deu tempo. Que bacana. Bom, mas bacana, enfim, então muito essa bacana. mescla que é Brasil, né? E aí você pegou isso, você foi... Então eu não lembro da minha vida sem livro. Sem um livro. E cedo eu comecei a... Quem lê tem facilidade de escrever, ou deveria, né? Então, na escola, eu sempre destaquei muito. Eu sou o único que não, tá? Eu adoro ler. Puta, escrevo mal pra cacete. Mas é questão de prática, eu acho, de exercício. Foi meu amigo. Não, é porque a gente percebe, você tem uma cultura geral bacana, viaja, não sei o quê, né?
Enfim. Então, na minha vida, nunca foi muito... A minha vida, independente de onde eu trabalhei, desde os primeiros trabalhos ainda adolescente até a fase adulta, a cultura sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre gostei de teatro, de música, de dança, de literatura, de poesia, sempre escrevi poesia e tal. E então foi muito. Os meus amigos foi natural, eram amigos, né? Os meus amigos eram da poesia. Os meus amigos eram do teatro. As menininhas que eu namorava eram da dança, eram do teatro. Então é isso. Foi uma passagem natural. Quando o Fred me chamou para ser secretário de Cultura, foi engraçado, porque a secretária de Cultura na época era Flávia Santofante. Sim. E eu era vice-presidente do Conselho de Cultura. Então, eu propus, numa reunião do Conselho de Cultura, que a Flávia fosse mantida no cargo. Olha que engraçado. Flávia, secretária, e a Maquico, vice. Maquico, a Marcelília Peçanha da Silva, sim, filha do falecido poeta Ulisses Peçanha da Silva. Então, eu conheci o Fred assim. Quando o Fred foi eleito, eu nem votava aqui, Carlos. Eu votava no Guarujá, que era uma oportunidade de ir para lá, para casa da minha mãe. Quando o Fred me chamou para ser secretário, foi em razão de uma carta que eu escrevi pedindo... E aí ele começou a conversar comigo. O que você acha disso? O que você acha disso? E tem uma pessoa que eu não sei quem é que me indicou. Algumas pessoas me indicaram, porque eu já tinha uma atividade na Academia de Letras, eu tinha entrado a convite da professora Zezé. Você foi presidente da Academia de Letras, né? Fui, durante 9 anos. Não, desculpa fazer só um adendo. E é membro de 4 Academias de Letras. Algumas, Algumas. Fundei uma, inclusive. Então, assim, quando veio o convite para a Secretaria da Cultura, eu vou te falar, eu não sabia nem o que o secretário fazia. Não que hoje eu saiba, mas... Mas que, assim, era uma coisa que para mim era muito distante. Eu sofri, não, mas assim, até eu entender... Os processos, você diz, né? Não sabia nem como era o nome do... Fabrícia lembra, ela estava na época. Nem o nome do documento que a gente assinava, eu não sabia a diferença de um ofício para um memorando. E aí, como é que você se virou nisso? Não, uma equipe maravilhosa que eu herdei, que está aí até hoje, que faz um trabalho fantástico. E até hoje, assim, a cultura, se ela tem alguma relevância, se ela aumentou alguma coisa de tamanho, se dá em razão de eu ter, junto comigo, uma equipe de trabalho. E eu, na verdade, mandar um grande beijo para a Heleninha, porque a Heleninha também, ela tinha uma satisfação, porque eu conheci a Heleninha, ela trabalhava... Bom, primeiro que eu conheci a Heleninha na época do Lélio. A Heleninha era uma das chefes, acho que do departamento pessoal, se eu não me engano, lá. Eu falo que ela era brava pra caramba. E ela é uma grande amiga. E aí ela foi para a Secretaria de Esporte, mas quando ela chegou na cultura, e ela sempre vem aqui para falar de você, para falar Legal. o quanto fico feliz. o quanto ela se sentia satisfeita de fazer parte da sua equipe, onde ela se aposentou na prefeitura. Ela se encontrou depois de anos. E ela sempre falou, depois de anos, que ela já era para ela ter saído já. E ela não saiu por conta de ter encontrado o Benê. Sempre falou isso aqui abertamente. Legal, bacana. Muito bom. Beijo para a Heleninha também. Mas então, Carlos, só para concluir o que a gente estava conversando, no meu caso em especial, a cultura sempre fez parte da minha vida. Então, por exemplo, teve uma época em Santos que eu trabalhei durante um... Trabalhei não, eu atuei, era até remunerado para isso, durante um tempo na Secretaria de Cultura de Santos. Então, no começo, muita coisa que eu fiz aqui em Campos, eu trouxe a inspiração lá. A experiência. A experiência, assim, eu via acontecer e achava que dava para fazer. Agora, é um trabalho, no começo você sente muita dificuldade, até que você se acha. No meu caso, por exemplo, eu estou há 11 anos. Se você contar o ano de 2013 inteiro, são 11 anos de trabalho na Secretaria. E, assim, eu sou abençoado por Deus de poder trabalhar com uma coisa que eu amo, que é a cultura. Então, assim, qual é o emprego legal da sua vida? Ó, mesmo os desafios sendo muitos, hein? Inúmeros, mas isso acaba servindo de estímulo. Assim, não estou jogando aqui palavras ao vento, não. É verdade. Eu gosto do trabalho da cultura, tenho sorte de trabalhar com prefeitos competentes que me dão autonomia. A equipe de trabalho que me foi confiada é super capacitada. A cultura, ela exige muita criatividade, exige muito esforço pessoal, muitas horas de trabalho. Hoje menos do que no começo, mas para a gente estruturar toda essa base para que a cultura seja o que ela é hoje, vai o tempo. E só acontece porque, repito, a equipe é boa. E eu gosto do que eu faço, aí eu acho que faz toda a diferença. Campos do Jordão respira cultura? Hoje sim, porque não é só a prefeitura que faz. Campos do Jordão tem um problema muito não é um problema, não é esse o termo que eu quero usar. Até pela sua composição histórica, a cidade sempre dependeu muito do Estado.
Estamos falando de Adhemar de Barros. Então, estamos falando de uma prefeitura sanitária. Estamos falando de um período em que os prefeitos eram indicados, primeiro pelo interventor e segundo pelo governador. Verdade isso. De uma cidade que começou a ter eleição somente no final dos anos 50, que na década de 60 tem um prefeito que sofre processo de impeachment, que não chega a se afastar do cargo, mas, pô, prefeito empichado. Primeiro prefeito no país? Do país? É. O primeiro prefeito do país a sofrer um processo de impeachment em 1965, Miguel Lopes de Pina. Estamos na história nisso também. Olha só, meu querido. E aí, Vai aprendendo. agora você começa assim, tudo aqui, pega os pontos turísticos da cidade, Carlos. Você pega Palácio do Governo, Auditório Cláudio Santoro, Museu Felícia Lerner, Estrada de Ferro, Horto Florestal. Estado. Estado. Parque Estado, o parque que agora foi Que dado agora à iniciativa privada. Se você pegar o Parque Lagoinha, ele é da Sabesp. Estado. Então, a relação da cidade com o Estado sempre foi próxima a ponto de acabar gerando uma dependência. Então, é isso que eu ia entrar. Nós somos, então, coadjuvantes. Acabamos sendo, assim, de aceitar, Sérgio, talvez? jamais. Eu não tenho essa leitura que você Não. tem, não. Não, Por receber tudo? não, eu acho que a cidade... Eu tenho uma postagem que eu faço diariamente no Facebook sobre os principais acontecimentos históricos de Campos do Jordão naquele dia. Hoje eu ainda não fiz, mas ontem está lá. Então a gente percebe que Campos do Jordão está presente em vários momentos da história política do Brasil, por exemplo. Quando Getúlio Vargas volta eleito presidente da República, em 1950, ele vem descansar e formar o ministério aqui em Campos. Olha que interessante. Em 32, na Revolução Constitucionalista de 32, as forças do governo de São Paulo, que era contra Getúlio, que tinha acabado de dar o golpe de 30, se estabelecem aqui. Então, assim, a relação... E outras cositas máscaras. Juscelino Kubitschek veio aqui, enfim. Então, nós temos três pracinhas tivemos três pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial. Então, a relação a Segunda Guerra Mundial é preponderante para a formação da mão de obra hoteleira por conta dos alemães do navio Vinduque em 1942, que vieram trabalhar no Toriba, no Grande Hotel, no Vila Inglesa, no Rancho Alegre. Então, assim, a história da cidade... Sabe aquela praça que tem atrás, ali no Jaguaribe, atrás do mercado, ali do açougue, ali tem Sim. aquela banca de jornal? Você sabe o nome daquela praça? Não, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. aquela pequenininha ali. Aquela Tem que- até um marco. É. Tem um marco Tem uma ali. cruz. Tem uma cruz. Então, ali, aquela praça chama Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Porque ele esteve aqui na inauguração do Palácio Boa Vista em 64. Deixa eu fazer só uma pergunta, porque a curiosidade bate e Se eu souber responder. As crianças de hoje, do ensino fundamental público, elas estudam isso? Olha, eu estive recentemente na escola Monsenhor José Vita falando sobre a história do Monsenhor José Vita e da história de Campos do Jordão. Para minha surpresa, eles conhecem mais do que eu imaginei que conhecessem. Que bom. Da escola Monsenhor José Vita. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas palestras sobre a história de Campos do Jordão para crianças. Eu tenho dificuldade de comunicar, dependendo da idade. Mas eles conhecem muito com esses jovens, né? Mas eles conhecem muito. Não sei se eles têm uma disciplina específica para a história de Campos do Jordão. da grade, né? Não acredito. Não Seria fazem. legal, hein? Não fazem. Não faz. É- Mas eu sei que as professoras e os professores, nas suas aulas, eles falam muito sobre o contexto histórico de Campos do Olha Jordão. que interessante. Nós tivemos aqui a professora, até saiu na edição da Tribuna, tivemos a professora Ana Paula, ela teve a percepção, né, a competência, a inteligência de mostrar, né, a entrevista que nós fizemos para o Edmundo Rocha dentro da sala de aula. Legal. para Ana os Paula, alunos. parabéns. Ana Muito bom. Paula é a Muito esposa do Tiagão, nosso querido Tiagão. Então ela teve então assim, méritos dos nossos professores, né? Lá no Sim, Camargo estão Freire, ensinando. eu tinha um canal no YouTube e eu não sei porque me tiraram. Não sei o que eu falei. Eu lembro de ter falado, mas me Falou cortaram alguma lá. coisa aí que... Eu até já imagino. Aqui que pode, seja. hein, Sérgio? Aqui Aqui pode. pode. Mas Pode eles falar, usavam. Pode falar. O pessoal do Camargo Freire usava algumas coisas que eu falava da história de Campos do Jordão, eles usaram em sala de aula. Mas você me perguntou se Campos do Jordão é um coadjuvante. De forma alguma. Eu digo acho que coadjuvante não é. no sentido assim, nós temos... Talvez na relação histórica com o Estado ele tenha tomado uma postura de subserviência. Eu ia falar Sim. isso, essa palavra. Nessa- de se colocar nessa linha. meio de lado. Isso assim. acontece até hoje. De esperar muito, Exato. né? É, Mas você acha isso bom, Benilson? Não, isso é péssimo. Isso é Então, péssimo. Isso é péssimo. isso é péssimo. Só E o que o que acontece? Chega um determinado momento em que a cidade precisa se posicionar. Sim, claro. Né? E a cidade. A cidade, você Não- diz não nós, quero- nós. Eu não quero fazer aqui nenhum tipo de proselitismo, mas assim, o que a gente observa é que a cidade. Como é que eu vou te contar uma história?
E aqui entenda que eu não estou falando mal de A, nem de B, nem de Sim. nenhuma ação. Nós temos o Festival de Inverno, que é feito pelo Estado. Como é que foi a história? Sim. Campos do Jordão, acabou a fase da tuberculose, né? Suíça brasileira, aquela coisa toda. Então a cidade precisou tomar uma postura. Quer dizer, para onde nós vamos? Bom, para o turismo, né? Que o Joaquim Correia Sintra falava que é a indústria sem chaminé. Vamos fazer turismo. O que você precisa para que a atividade turística se consolide? Turista. O que traz turista? Evento. Então a cidade começou a realizar ações para trazer pessoas para cá. E a cidade tem ainda um patrimônio que é o Palácio Boa Vista e absolutamente não tinha o que fazer com aquilo. O Palácio Boa Vista começou a ser construído por Adhemar de Barros quando era interventor do Getúlio Vargas aqui em 1938. Pleno Estado Novo. Quando Vargas cai e Adhemar é cassado, as obras do Palácio Boa Vista param. Então, o palácio ficou 26 anos com as obras paradas. Quem cuidou daquilo foi Fausto Bueno de Rio da Camargo. Então, o palácio volta e é reconstruído, e é terminada, concluída a obra, quando Adhemar de Barros volta como governador eleito em 64. Né? E aí, o que você vai fazer? Você precisa fazer evento. Então, a cidade, ao longo desses anos todos, para se consolidar como potência turística, ela começa a criar, por exemplo, a Festa da Maçã, que teve 2 edições. Ela faz a primeira Festa do Pinhão, em 1962, com a vinda da Seleção Brasileira para cá. Eles começam a trazer... Mas a Seleção Brasileira veio se preparar aqui no Hotel Vila Inglesa. Surge, em 69, a Festa da Cerejeira em Flor. E, em 70, o governo Abreu Sodré resolve fazer alguma coisa com o palácio. Então, ele chama um secretário da Fazenda, chamado Luiz Arrobas Martins. Ele começa a negociar com a Tarsila do Amaral, com a Anita Malfatti, com o Brecheret, com o Volpe. Começa a comprar essas obras e transforma o palácio no maior acervo de arte modernista da América Latina ou do mundo, né? Porque só aqui que tem a arte modernista brasileira. E ele começa a fazer o seguinte: como é que a gente vai fazer para trazer turista para cá? Vamos usar o quê? Qual a estrutura? Eu já tenho os hotéis aqui, eu já tenho o Grande Hotel, já tenho o Toriba, já tenho, né, Vila Inglesa, já tenho o Rancho Alegre. Vamos começar a trazer a aristocracia paulistana. A aristocracia paulistana gosta de quê? De arte. E ela gosta de ouvir o quê? Música clássica. Onde nós vamos fazer? No palácio. Eu preciso movimentar o palácio. Tinha gente que queria vender o palácio para iniciativa privada. A mulher do Jânio Quadros queria que fosse colônia de férias dos metalúrgicos. Está escrito lá no jornal Cidade de Campos do Jordão. O Jacques Perroir teve uma ideia genial. Ele queria transformar o palácio num centro de estudos universitários. Maravilhoso. Sim. É a proposta mais coerente que tinha na época. Melhor do que vender para iniciativa privada, né? Isso é colônia de melhor. férias. Aí o que acontece, cara? E aí você começa com os concertos de inverno de Campos do Jordão, com o Eleazar de Carvalho, 1970. Só que o Eleazar de E Carvalho... o teleférico, desculpa interromper, foi o primeiro, do Brasil em 70. E aí o Eleazar de Carvalho, ele tem um modelo de festival na cabeça dele, que é o de Tanglewood, nos Estados Unidos, que é aberto e que é com um núcleo pedagógico. Então, em 1973, ele assume a direção pedagógica do que viria a ser o Festival de Inverno de Campos do Jordão e cria o núcleo pedagógico. Então, a partir de 1970 e principalmente a partir de 73, a cidade vira a cidade da música clássica. Foi necessário isso para que a cidade se consolidasse como grande destino de inverno do Brasil, da aristocracia paulistana. Isso não se... Agora, o que isso representa, então o Festival de Inverno ele consolida Campos do Jordão como uma cidade de turismo aristocrático, de alto nível, mas que se estendeu somente até os anos 80. Quando você tem a inauguração da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, SP-123, o acesso à cidade não é mais pela Serra Velha. Então o acesso ficou muito mais fácil. E aí, em 95, quando inaugura Carvalho Pinto, aí sim, aí você tem... Começa a aparecer os ônibus de um dia. O que eu quero dizer com isso é que o Festival de Inverno, que é o grande símbolo do turismo de alto nível, que eles falavam turismo AAA, e aí trouxe lá Alfa Romeo, Audi, não sei, Mercedes-Benz, blá, 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 blá. Isso não dialoga com a identidade cultural local. Porque Começou uma transformação. Claro. Uma nova Mas realidade. é uma transformação imposta. É uma cultura que vem de fora para dentro. Sim. E ao jordanense é dado qual papel? O de coadjuvante. Aí sim. Aí sim. Aí ele vai se dirigir para onde? Para atendimento e para tratar da indústria turística. Ele vai para a parte operacional. Exatamente. Então eu tenho uma temporada de inverno
e tem os jordanenses fazendo o papel de serviçal. Veja, Você- esse modelo foi adotado, mas assim, não estou culpando ninguém, mas foi o modelo que Sim, foi eu encontrado entendi. na época para que a cidade pudesse sobreviver. Não esqueçamos que depois da queda de Getúlio, a gente tem o fim do jogo no Brasil, porque o Grande Hotel, o Toriba, o Vila Inglesa, Eram cassinos, né? né? O Tênis Clube, todos funcionavam como Era cassino. Verdade, e o que alavancava, Verdade, o que trazia eu já li essas turistas. histórias. Então, o que rola a partir daí dentro da história da cidade? Assim, uma cultura que vem de fora, e aí você tem a cultura de inverno. Música clássica, música erudita, maravilhosa, é isso que nós temos e é isso que nos consolida. Entretanto, você tem a cultura local. Qual é a cultura local? É o caipira, é o caboclo, é o tropeiro, é o pinhão, é a quirera, é o Que é sul linda de também, Minas, que é linda. é a viola. Aí vem o Festival da Viola. Então, assim, é uma cidade, eu não digo coadjuvante, mas é uma cidade complexa do ponto de vista cultural. Porque Muito. ela tem a identidade local Muito. e ela tem a identidade que lhe é colocada e que faz com que, durante muito tempo, o jordanense pense o seguinte: cultura é coisa de turista. Mas então. E aí- você acha que é por isso? Desculpa, Não, Carlão, fica à você vontade. acha que é justamente por isso, por esse fator de algumas ou muitas imposições, e logicamente por razões óbvias de economia, de turismo, né, da cidade ficar conhecida, porque eu já não ouço mais, mas quando eu cheguei aqui eu ouvi muito. Eu via muito no semblante do jordanense uma falta de entendimento a esse carro-chefe, que é o turismo, que faz com que E esse a turismo, nossa, né? a nossa economia fica pulsante, com que haja emprego e renda. E a impressão que deu é que o jordanense não gostava do turista. Ele ficava um pouco avesso. Sim, até hoje eu até sinto hoje, um pouco isso. temporada de inverno. Nós sabemos que é muito importante. Nós pegamos desde a época do feriado de Corpus Christi, vai até agosto, né? Já tivemos temporadas de meses mesmo. Hoje o pessoal vem na sexta-feira, vai embora no domingo, muitos ficam até agosto, a criançada está de férias e tal. Será que é por isso que assim, uma parcela do local, dos jordanenses, ainda continua tão avessa a essa questão do turismo? E eu vou além. Não seria necessário nós tentarmos, não digo reeducar, mas tentar informar de uma maneira muito mais afinca de que o nosso carro-chefe é o turista e que nós precisamos do turismo? A gente vem de uma ideia, talvez o Carlos tenha tido essa ideia, você talvez também, mas para quem atua na área de serviços durante a vida toda, nós tínhamos um lema, que o hóspede, o turista é o rei. Ele sempre tem razão. Hoje a gente vê que isso não é verdade. Hoje, na época, até por uma questão de sobrevivência, o turista ele tinha prioridade em qualquer momento, né? O que eu vejo hoje, e aí eu vou abrir um pouquinho esse conceito, é uma crise, não digo mundial, mas ocidental do turismo. Qual é a grande queixa do turismo hoje na costa portuguesa, por exemplo? Não tem mão de obra. Os portugueses não trabalham mais com turismo. Os italianos não trabalham mais com turismo. Né? Os espanhóis não trabalham, virou subemprego. Né? Eu penso, e em Campos isso não é diferente, que existe uma redefinição da atividade turística. A própria postura do turista é uma postura, em linhas gerais, diferente da que era quando eu trabalhava diretamente com hotelaria. A gente vê um turista hoje muito mais preocupado com a sustentabilidade, querendo conhecer a história local, querendo respeitar as diversidades, porque é essa a realidade que ele vê. A grande questão é que muitas cabeças de Campos do Jordão ainda acham que nós estamos nos anos 80. Ainda acham que nós vamos ter aqueles turistas que virão para cá para ficar um mês. Não é mais. Não mais. Então, é necessário, primeiro, o turismo, por natureza, ele não é excludente, ele inclui. Não existe turismo que não inclui. Quem foram os primeiros? Tem gente que me pergunta assim, Benilson, quando se deu o fim do ciclo do turismo e o fim do ciclo da tuberculose e o começo do ciclo do turismo?
se eu disser para você que eu penso que os primeiros turistas de Campos do Jordão foram os tuberculosos? Assim foi o que disse o nosso professor Edmundo Rocha. Faz Ele sentido. disse, eu não vi. Porque O que é o turismo, se não a transferência de renda de um ponto A para um ponto B? Eu ganho dinheiro Comprando um serviço. na minha residência e vou gastar em outro lugar. Me desloco de outro lugar porque eu vou transferir o meu recurso que eu ganhei daqui, ou parte dele, né, do ponto A para o ponto B. Turismo, posso estar errado. Aí outros os empresários, os estudantes de turismo podem me dizer. A minha área é cultura e história, não é turismo. Mas eu trabalhei muito na área. Então, turismo nada mais é do que uma transferência de recursos do ponto A do ponto B. Ponto. O que acontece no meio é que são elas. Eu vejo hoje, vejo Campos do Jordão de uma maneira muito otimista. Primeiro, descentralização do turismo. Você tem turismo na cidade inteira. Verdade. E essa descentralização não é só geográfica, ela é de tempo também. Porque eu penso, posso estar errado, mas eu penso que a gente vai falar de temporada de inverno durante muito pouco tempo. Porque você tem uma distribuição de públicos, de massas de turistas na cidade ao longo do ano, tá certo, tem períodos de baixa. Você pega novembro a março, por exemplo, são períodos que é difícil porque é o período de calor. É o período que chove pra caramba aqui. Enfim, tentamos fazer os dois festivais de verão. A gente viu que o reflexo não é o mesmo no festival de inverno. Porque eu acho também até que não combina, viu, Benilson? Depende. Eu não sei. A gente ficou tão estigmatizado. Eu acho que combina, cara. Você acha? Tem tudo a ver, cara. É mesmo? Festival de verão Eu em Campos acho, do Jordão? eu acho. Não, mas Primeiro que o verão existe. Mas não eu dá não pra- nós somos, não, é verdade. Verão existe. Segundo, Faz parte das estações. Segundo que a gente precisa fazer o seguinte. Eu tenho um festival de inverno há 50 anos, tá? Então, só que assim, qual é o nosso sonho? É você celebrar a chegada de cada nova estação. Seria. Aí você tem o verão, aí você tem a primavera, você tem o outono, Isso aí e você seria tem o lindo. inverno como a cereja do bolo. Você ter 4 festivais. Agora, veja só. Mas você já pensou se tivesse assim? Se for no mesmo modelo dos 50 anos, não me serve. Eu preciso incluir a comunidade local. Sim. Ah, sem Verdade. dúvida. Eu preciso Tem razão. formar. Porque eu não preciso de mais 4 Não, festivais. e outro perfil de turista também. Né? O de verão eu acho que é um perfil completamente diferente. Eu acho que Mas é que o cabe- verão Cara, você festival disputa, de- é que o verão você é a mesma coisa que você chegar lá no litoral e falar, ó, vamos fazer aqui o festival de inverno. Não, mas Ilhabela vai faz. vai rolar pra caramba. É mesmo? Ilhabela Chega- faz, vai Paraty rolar. faz a Feira É do mesmo? Livro em agosto. As festas da Tainha, por exemplo, são no meio do ano. E ele falou da Flip, que é em A Paraty. Flip, Paraty, Na que eu já Flip, fui, a Flip é maravilhoso. fantástica. Então, assim, não tem, eu acho assim, não tem turismo. O que a gente precisa, no caso de Campos do Jordão, é discutir a nossa vocação. Para onde que nós vamos? Estamos nos aproximando do Corpus Christi. Concordo plenamente. A gente já sabe o que é o Corpus Christi. Ele é absolutamente atípico do restante do perfil do turista jordanense ao longo do ano, do turista que nos visita. E outra coisa, a gente tem que lembrar o seguinte, nós tivemos um momento, nos anos 90, talvez, que era o momento dos grandes eventos corporativos. Lembra disso? As empresas pegavam Mont Blanc, Home Green, Quatre Saisons, blá, blá, blá. Tínhamos os Grandes eventos. congressos, né? Aqueles congressos Lembra do congresso maravilhosos. de- Claro, o congresso de de cardiologia. Tá. Todo mundo ganhava com Para aquilo. onde né, foi meu? isso? Pois é. Pois por, é. E Exato. por quê? E por quê? E por que eles foram por quê? substituídos? Não, por que eles foram? O que os substituiu? Eu vou lhe dizer o quê? Os eventos esportivos. Os eventos esportivos. Que são uma novidade para a nossa cidade. sim. Então, assim, Letap, então o tal. turismo Mas não- antes não de caberia mais os nada, dois? Ele, não sei. Também O não sei. turismo, antes de mais nada, é cíclico. O turismo, ele se renova. Cabe- O que ele precisa, o que a gente precisa hoje é aquilo que nós falamos no começo da conversa quando a gente falou da história do Pinhão. Independente de para onde vai o redirecionamento da nossa vocação, porque esta é a nossa vocação, um componente não pode ser comprometido, que é o da preservação ambiental. Esse é o grande modelo, porque sem preservação ambiental não tem clima, não tem meio ambiente, não tem paisagem, não tem frio, não tem... Essa é a grande questão. Por isso que eu volto na questão da importância que a gente tem que dar para isso, e é papel da sociedade organizada cuidar disso, junto e ajudar o poder público com isso. Agora, voltando só para encerrar o turismo, eu acho que o turismo em Campos ele passa por uma rediscussão. E ele só vai, para ser rediscutido, a comunidade precisa tomar parte. Ela tem que Sem fazer parte dúvida. dos conselhos e, assim, nada, assim, todos continuam pensando o turismo, mas tem que participar de E forma simplesmente efetiva. deixando para o outro decidir. A Se gente não vai precisa acontecer, se lembra que eu falei Portugal, reorganizar. Espanha e Itália. Hoje, você vai falar, pô, Benilson, hoje a molecada de Campos do Jordão não quer saber de turismo, quer ir embora. Sempre foi, amigo. Eu não estou aqui, não vim de Santos. Todo mundo quer ir embora de casa. É assim mesmo. Aconteceu com você, aconteceu com você. Aconteceu com a gente. É assim. Aconteceu com a gente. Verdade. Agora, as pessoas têm que entender que
Não dá mais para você botar um menino de 18 anos trabalhando 12 horas por noite para ganhar 50 conto. Aí você cria a aversão que ele falou. Exatamente. O cara vai detestar a cidade, vai detestar a terra onde o cara nasceu, o turista que vai... O modelo e o pior, o modelo. Então é necessário rediscutir muito mais profundamente. A discussão ela não é assim, ó. Ela tem que ser muito mais profunda do que ela tem sido. Não basta discutir por que o meu hotel não enche, por que o meu restaurante está vazio. É muito mais profundo. E mais do que isso, de que forma a gente pode fazer com que o nosso turismo seja um turismo sustentável. Isso é uma discussão que não é uma discussão de governo, é uma discussão de município. Nossa, a gente tem que começar a sair de casa e discutir. Mas aí se como juntar fazer? mais, Então, se organizar. Dá a entender, e talvez não só a entender, de que pequenos grupos comandam tudo. E que nós não temos aí a participação da comunidade. E aí já fazendo... Assim, como você chegar e falar, pô, você pega um grupo de empresários aqui, os caras querem... os caras decidem. Mas por que eles decidem também? Eles decidem porque nós não temos a participação local. E quando o Benilson... Desculpa, pode falar, cara. E quando, só um adendo. E quando o Benilson tocou nesse lance que a gente virou coadjuvante, você também falou a mesma coisa, será que isso aí não foi porque em algum momento isso era benéfico ou trazia algum benefício? E a gente precisa saber tirar proveito de determinadas situações. Isso aqui é um exemplo. E aí, novamente, eu sou obrigado a dizer que não é nenhuma crítica pessoal, mas tivemos mudança no governo do Estado de São Paulo agora, né? E houve um momento que o poder público em Campos precisou se organizar para garantir que alguns eventos tivessem continuidade. Não, em nenhum momento falou assim, não vai ter. Só que a gente precisou ir lá. Ali, Campos do Jordão. E aí, esse momento eu também julgo histórico, porque esse momento Campos do Jordão deixa esse lugar de ficar esperando o Estado fazer. Então, assim, Campos do Jordão ficava esperando o Estado fazer e o município ficava esperando a prefeitura fazer. Então, o que acontece? A gente foi no Estado e falou, moço, precisa ter, a gente precisa disso. Como é que vocês vão... Aí o Estado pergunta, como é que vocês vão colaborar? Aqui, com tanto. Dá para fazer? Dá para fazer. Estamos fazendo. Então, o festival o Arte no Outono vai acontecer esse ano, e digo, pela primeira vez, com investimento de Campos do Jordão. Olha só, dinheiro. Então, essa é uma mudança, mas é uma questão de oportunidade. Com essa mudança de gestão, o que vocês conseguiram que permanecesse? E que mais alguma coisa podemos acrescentar toda aí, mudança de gestão, toda mudança de gestão, ela passa por uma... É como uma renovação de contrato, né? Ela passa assim, por uma necessidade de adequação. Não, toda mudança de gestão, seja ela qual for, passa por uma necessidade de adequação de pessoas, locais, funções, cargos, responsabilidades, né? Conceitos, conceito talvez seja o principal. O mais difícil. Mas o que acontece é o seguinte, é um momento atípico e nós estamos vindo de um governo, que era o governo do Estado do João Dória, que tem negócios na cidade. Então, o parque é o nome do pai dele. O parque mudou o nome, virou Parque João Dória. Tem o Marketing Então, Plaza. assim, havia não um direcionamento, não quero usar essa frase, mas havia uma preocupação do governo do Estado com Campos do Jordão. Isso é claro. Tinha uma luz ali. Para quem está na administração pública, assim... Tinha uma luz. Imagina, eu tinha o WhatsApp do secretário de Estado. Né? Jantava com ele, almoçava, andava com ele pela cidade. Então, assim, a gente percebia que tinha um encaminhamento. Falou, cuida de Campos, olha Campos, isso aqui tem que olhar, isso aqui tem que cuidar. Você entendeu? E isso nos deu a condição de ter... No ano passado, Carlos, nos últimos 2 anos, na Secretaria da Cultura, nós tivemos 12 projetos em parceria com o Estado. É muita coisa. 12 projetos. Nossa intenção hoje é a manutenção desses projetos. Estou falando só de cultura, não falo nem das outras secretarias que eu não sei. Mas a nossa principal preocupação foi a manutenção desses projetos. Como é que tá? Não sei. Eu estou com a secretária toda hora. Eu ia perguntar isso, como é que tá? Não sei. O que este governo nos remete é o seguinte, para de ficar dependendo tanto do Estado. Começa a dar teus pulos, começa a ver onde é que tem recurso, começa a ver onde é que tem dinheiro, começa a ver... Prepara os teus produtores culturais para quando tiver oportunidade, tiver edital, você participar. Então, é um momento de desafio, até porque, como eu te falei, a gente não sabe para onde isso vai. Mas a gente está preparado e está procurando alcançar. Por exemplo, Campos do Jordão esse ano vai receber na cultura, sempre na cultura, um valor de quase R$500 mil de lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque estamos aptos a receber. Toda a parte documental, administrativa, está pronta. Recebemos da Audi Blanc há 2 anos e vamos receber a Paulo Gustavo agora. Isso é o trabalho que é feito no dia a dia. Agora,
A gente precisa estar alinhado com o governo do Estado. Pode ser governador do PT, do PSB, do PSOL, do PSDB, do Podemos, não sei. Seja quem for, tem que haver um alinhamento de todos os municípios com o Estado, não só de Campos do Jordão. Campos do Jordão também, e mais, por conta da questão histórica. Sem dúvida. Não sei se essa era a questão, mas enfim. Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer. Eu falei, quando começou, eu falei pro Serginho, Não, Serginho, pode fazer a pergunta. Só esse vou aproveitar cara, aqui ele um gancho, só aproveitar, interrompendo já o nosso amigo Carlão, para você aí, tribuneiros, entrar nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, Spotify, né? E aí ativar lá o sininho no YouTube, participar com a gente, mandar a sua sugestão, sua mensagem, agradecer aos nossos parceiros aí, né, que desde a nossa inauguração continuam presentes conosco. É sinal que eles estão gostando de nos patrocinar, que é o caso do nosso grupo Savoy, né, é o caso do Vemaguete 67, né, que foi, os caras são fantásticos lá, é o caso da Madeireira Prado, pessoas aí que estão sempre com a gente, patrocinando aí, olha, e vamos chegar mais firme aí, empresariado, vamos acreditar nessa ideia que nós estamos fazendo isso aqui, e isso agrega muito, né, para Campos do Jordão, e a gente está obtendo um feedback muito bacana, tá bom? Então participe com a gente. É isso aí. Vai lá, Carlão. O cara é membro de um conselho, eu entendi assim, de um grupo de pesquisa sobre a realidade da América Latina, liderado pela Unifesp e o Memorial da América Latina. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu falei para você que a minha primeira formação foi hotelaria, né? Lá em 2002, 2003. Quando eu entrei na secretaria, eu comecei a sentir a necessidade de ter uma... E quando eu botei na minha cabeça que era o que eu amava fazer e o que eu gostaria de me aprofundar nessa questão, eu me apaixonei muito pela história de Campos do Jordão. Só que eu não tinha... Era um conhecimento... Ainda é um conhecimento muito solto, muito fora de contexto e tal. Então eu fui estudar história, que era o curso que eu sempre... Eu tinha um professor na 7ª série lá no Guarujá que falava: você tem que fazer história, você tem que fazer isso. Hoje é meu amigo e tal. Você tem que fazer história. Então sempre fiquei nessa, fazer letras, fazer história, fazer letras, fazer história. Fui fazer história. E fui fazer história agora, em 2016. Fiz de 2016 a 2019, fiz à distância. Então eu costumo dizer, Carlos, que queira ou não queira, eu sou um secretário que fez história. Fez história, é verdade. Muito bom. Queira ou não queira, eu sou um secretário que fez história. E aí tudo bem, a questão da história é legal porque o conhecimento está sempre em construção, ele nunca é uma coisa fechada. E passa pela história, né? Pois é. Isso me fez conhecer um pouco mais da história de Campos do Jordão também e saber que a gente precisa voltar a ela de tempos em tempos e com muito mais profundidade. E aí fui fazer ciência política na pós-graduação, né? Porque também queria entender um pouco melhor o contexto, né, brasileiro, sul-americano, e sempre tive muito gosto, sempre me interessei muito pela questão da realidade latino-americana. E fui fazer então a pós-graduação em ciência política, concluí no ano passado, e surgiu a oportunidade por meio de conversa com alguns colegas no Facebook. Aí começou a pandemia. E quando começou a pandemia, o que você vai fazer? Estudar. Né? E aí eu conheci o pessoal eu estava procurando uma informação sobre o Chile, na verdade, e aí achei um canal que era o canal da realidade latino-americana no YouTube. E descobri que aquilo era um curso gratuito. E me inscrevi no curso, fui aprovado e comecei a fazer. Então já terminou, na verdade, agora estão começando um novo estágio, que é o estudo da história da Costa Rica. A primeira aula foi no sábado passado. Então eu faço parte desse e aprendo muito, porque assim, você tem professores de todos os países. Não, os professores assim, no sábado agora foi um professor da Universidade da Costa Rica, da UCA, né? Olha só. E já teve da UNAM, da Guatemala, da Argentina tem muito, né? Ainda mais agora. Da Argentina, do Uruguai, sempre tem. Então, Buenos Aires, eu morei lá 5 anos e meio, é meio um núcleo latino-americano. Eu não conheço Buenos Aires, cara. É meio que um núcleo. Eu trabalhei lá eu falei pro Serginho, peruano, uruguaio. Meu melhor amigo, eu estudei administração e lá em Buenos Aires estudei gastronomia. Legal. Meu melhor amigo de sala era um uruguaio e no restaurante era um boliviano e um peruano. Então Uruguaio meio que de Montevidéu? Uruguai de Montevidéu, mas que já morava em Buenos Aires há muitos anos, né? Atravessa o Rio. Isso, e é meio berço ali. Então todo mundo vem, ou vinha, né? Agora não sei a situação. Eu tenho um carinho muito grande pelo Uruguai. Eu escuto o rádio também. Uruguai, né?
Também. É mesmo? Torço pro Penharol. Torce É verdade, é. Escuto, Eu sábado tenho, eu tenho uma banda de rock do coração, é NTVG, Não Te Vai Gustar. não te vai gostar. Espetacular, banda uruguaia. Sábado teve lá no Campeão del Siglo, Penharol e Nacional, escutei pelo rádio. Ah, é? Olha que da eu hora. gosto. Eu não sabia. Quando o time da gente não vai, a gente escuta o time dos outros, né? Então foi... Esse meu amigo, ele era torcedor do Danúbio, mas só que como ele morava há muitos anos na Argentina, acabou adotando Boca e tal. Mas é meio núcleo ali, né? Eu fiz um curso na UBA, inclusive, um orgulho, né? A Argentina tem uma poeta pouco falada, mas que é um portento, chama Alejandra Pizarnik. Pouca gente fala dela, todo mundo fica nessa de... É legal, Cortázar, Borges, não sei o quê, mas Pizarnik, para quem gosta de poesia latina, é bacana. E Uruguai, Benedetti, essas coisas todas. E você torce... Galeano, né? Eduardo Galeano, que é uma coisa fantástica. Eduardo Galeano é o cara, né? Pra eles, né? Você Não, para mim também. Pra nós também, é. As veias abertas da América Latina. Da América Latina. Eu tenho uma curiosidade, um desejo muito grande, vou realizar ainda, de conhecer Buenos Aires, porque você ficou lá 5 anos, né? Podemos ir juntos. Vamos. Eu estive lá com o nosso grande amigo Humberto Fisk. Pois é, Fisk, né? é Fisk. É Sique. Sique, Humberto Sique da Fonseca. Estive lá, ele foi me Você visitar. foi o Cicerone dele. Eu fui o né? Cicerone Na verdade, dele. Foi o Cicerone lá na Argentina. Olha só. Mas você é palmeirense mesmo, cara? Cara roxo. Então, eu ia Não, até perguntar... a Monja ia veio começar falar nisso. aqui do Palmeiras. Aqui. A Monja veio. Então, Meu- por quê? meu avô era palmeirense. Porque é o melhor time aí na atualidade, né? É. Né? No momento, nós estamos bem. No momento. Se bem que, nós estamos bem no momento, mas a gente vai Mas melhorar. a estrutura que tem lá é para ficar bem durante muitos anos. Ah, Diferente bem pensado, daquele é. modelo Parmalat, né? Que era Exatamente. que Agora deu com- depois aquele problema. eu acho que com a Crefisa... E é outra coisa. As pessoas não Aprender sabem, com o modelo né? que deu errado, eu acho que o Palmeiras fez. Exatamente. Não é verdade. A gente aprende na vida, ô Benilson, não. Não, é no A gente amor ou na erra dor. E quais são os Ou não, né? Ou não. E na sua visão, então, por falar em modelos, né? Quais são, assim, acha que nós temos que ter outros modelos para Campos do Jordão? Festival de inverno De outono que vai vir agora. importantíssimo, né? Eu sei que você está aí junto com a equipe criando uma série de eventos, né? Esse turismo, né, que não é o turismo de antes, naturalmente, né? Há cerca aí de tempos atrás, nós tínhamos aí, não haviam tantas reclamações com relação à questão do visitante Campos do Jordão. Você acha que, da época que você... O que mudou de quando você chegou aqui realmente para falar, olha, eu vou morar aqui, né? Agora eu vou morar, perdi meu emprego lá, agora eu vou morar aqui, para os dias atuais? Tem como você fazer essa Sérgio, análise? Você fala de mudança. Eu parto do princípio da transversalidade. Eu acho que não dá para você falar de turismo isoladamente, não dá para você falar de educação isoladamente, não dá para você falar de meio ambiente isoladamente, de cultura. Eu acho que todos esses temas se entrelaçam. Quando você fala de turismo, você está falando para mim de cultura, Sim. de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de imposto, de infraestrutura, De tudo. de tudo. Eu acho que para você pensar turismo ou cultura, você tem que pensar no global. Aos seus 149 anos... Isso por si só já é uma mudança de modelo. Sim. Nos seus 149 anos, né, de existência, Campos do Jordão está no caminho certo? Eu sou suspeito para falar. Eu trabalho há 11 anos dentro de um governo, né? Eu não quero falar aqui de governo, mas eu não posso mentir para você, por exemplo, que quando a gente vai fazer o aniversário da cidade, que vai ser agora, daqui a alguns dias, lá no Parque Capivari, você vai ter 8 Já tem uma programação? Já? Tenho. Vai ter 8 shows. O que vai rolar lá pra gente? Nós vamos ter... Isso é bacana. A gente saber o que vai rolar. Vamos lá. No dia 29, né? Hoje é terça-feira, dia 25. Dia 29 de abril, a gente tem... aliás, dia 27, daqui a 2 dias, a gente tem a abertura da exposição de arte de Campos do Jordão. Os artistas, pintores, artistas plásticos, etc. Aqui, locais. Que legal. Aqui. Daqui. Isso vai acontecer no Hotel Quebra-Nós. Não, mas as pessoas, os Na artistas quinta-feira. são... Todos de Campos. Olha que legal. Todos mas isso é uma coisa que tem há muito tempo. O que não tinha... divulgação. Divulgação. E como Minha antecessora já fazia. Isso vai ser depois de amanhã, quinta-feira. Sim. No sábado, nós temos o desfile cívico, às 9 horas da manhã, na Bernécia. E depois nós temos os shows de aniversário da cidade. Então eu tenho 4 bandas de Campos do Jordão se apresentando de graça no Parque Capivari.
No domingo, dia 30, eu tenho mais 4 bandas. Então, no total, eu tenho 8 bandas de Campos do Jordão remuneradas fazendo show de aniversário da cidade. Isso também é uma mudança de No modelo. Capivari, no Parque Capivari. Gratuito, tranquilo. Isso também é uma mudança de modelo, porque a gente criou um edital, as bandas se inscreveram, apresentaram seus projetos e o Conselho de Cultura escolheu quais as 8 melhores. Então, a prefeitura não se envolve. A prefeitura abre o edital, faz a comissão organizadora e paga, porque cada um recebe R$3.000 por apresentação. Então, isso é uma mudança de modelo. Bacana. Olha só. Isso é uma mudança de modelo na cultura. E dando Dos oportunidade, livros né? que eu te trouxe, eu trouxe alguns aqui. Sim. Um outro edital é o edital de publicação de livros históricos. Quer dizer, hoje a gente distribui R$50.000 para os artistas de Campos, para os escritores de Campos do Jordão continuarem contando a história da cidade. Pedro Paulo Filho, que é a nossa referência, morreu, mas a história não para. Então você tem livro de Edmundo Ferreira da Rocha, da Adriana Harger, do Maurício de Souza Lino, da Helena Terezinha, de quem escrever livro sobre a história de Campos do Jordão, a prefeitura tem interesse. Então todo ano ela abre um edital, o cara apresenta o projeto. Esse livro tem interesse? Esse livro tem interesse. A Adriana escreveu um livro com a Mônica Belda sobre a Gruta dos Crioulos, uma lenda, uma fábula, Adriana, um livro infantil presidente da Academia de Letras. a atual presidente Olha, da Academia de Letras. A Academia Jovem é uma mudança de modelo, porque você traz o jovem para pensar a cidade, que é uma coisa que nós criamos lá em 2017. Então, mudanças de modelo existem. Claro que, às vezes, no começo elas são imperceptíveis, mas a longo prazo elas já dão resultado. Você quer uma mudança de modelo sendo implementada pela cidade? Quem trouxe? O Instituto Federal. Instituto Federal? Claro, você tem cursos de pedagogia, você tem cursos de matemática, de Fantástico edificações, de graça. De graça. Você bota a molecada para estudar. Num Bota a excelente molecada nível. para pensar. Coisa que há 40 anos nós não tínhamos. Era impossível. Ah, tá bom, tem o Senac. Eu sou senaquiano, fiz hotelaria e gastronomia. A proposta era outra. Ah, sim. O Instituto Federal te obriga a pensar. Então, é outra coisa. Então, assim, são modelos, a própria composição dos conselhos. O Conselho de Turismo é super ativo na cidade hoje. Super ativo. Mas o que a gente precisa fazer é permitir que mais pessoas e novas pessoas pensem em todos os assuntos. E entre mais gente nesse jogo, que é o que a gente acabou de falar, né? Claro, porque assim, A sociedade tem que estar aí incluída. isso é o conceito de democracia. Total. É o conceito de Total. democracia. Não existe mais. Olha, Só a só aquelas audiências públicas, né? Também aqueles chamamentos Não, ou também. criar grupos, até que são importantes Eu vi para um você rediscutir a cidade. no vídeo precisa. do Mário Sérgio Cortella. Eu vou te falar. Desculpa. Fala. Um vídeo do Mário Sérgio Cortella falando isso. A gente tem que começar a sair de casa, se juntar mais, discutir mais, escutar mais. Então, acho que A gente tem alguns retrocessos e tem alguns avanços, né? o que é natural, né? Faz parte do, parte do processo. próprio movimento da ordem das coisas. Claro, de movimentos adaptações, políticos de e tudo direita, de mais, esquerda. mudanças de Também, né? paradigmas, Claro. enfim. Né? E no final é isso mesmo. Você tem momentos, por exemplo, você pega. A questão é que as cidades se recuperam, os países se recuperam. Sim. E qual é o nosso papel? É dar a nossa contribuição. É essa. Se vai ser uma grande contribuição, uma pequena contribuição, é aquilo que a gente falou naquela hora, é a história que vai dizer. Mas sempre se adequando à nossa realidade, se ajustando. Isso né? é gancho, cara. Isso Viver é bacana. tomar partido. Você não- exato, Sem dúvida. meu. Não é É gancho, verdade. Viver Você tomar não pode viver indiferente daquilo que te serve. Lógico, exatamente. Agora, a partir do momento em que esse tomar partido significa você se fechar a outros, aí você fere um valor que pra gente é muito caro, que é o valor democrático. Que é aquele negócio é o seguinte, ó, é isso, se não é isso eu tô fora, te mato, te elimino. Porque é o grande lance da inimizade, né? Mais do que, é um pouco como o futebol. Sim. Mais do que, qual que é o lance do torcedor? Não é só o meu time ganhar, é o daquele cara se ferrar também. Então, se o meu ganhar e o dele ganhar, a alegria é menor. Mas se o meu ganhar e o dele levar na cabeça, nossa. A alegria é grande. Por Tomara- quê? Porque é a definição do adversário. verdade. Cara. Você tem que ter um adversário, você tem alguém a quem eliminar. Isso remete, talvez, à nossa condição ancestral, da sobrevivência na selva, sei lá, eu aonde. Que assim, quem vai comer aquele bicho lá? Ou sou eu ou você, meu amigo. Quem for mais forte, quem se adaptar, como diria Darwin, né? E quem tiver condição melhor. É assim até hoje. O que muda são os posicionamentos. Viver é tomar partido. Eu gostei disso. Viver Adorei, e tomar partido. É se posicionar. Penilson, mais uma vez, aí, repete pra gente aí, pros tribuneiros aí, o que nós teremos agora aí nessa semana na programação de aniversário de 149 anos de Campos do Jordão. 149 anos do Campos do Jordão, nós teremos no dia 27, quinta-feira, depois de amanhã, no Hotel Quebra-Nós,
a abertura da exposição de arte. E tem um negócio que a gente criou que vai ser a entrega do prêmio Guardião da Cultura de Campos do Jordão. A gente vai pegar uma pessoa, não vou dizer quem é, Sim. mas vai pegar, sei que é uma mulher. A gente vai entregar para ela, no dia 27, Que um bacana. prêmio como guardiã da memória, da cultura e da história de Campos do Jordão. Ela vai receber uma placa lá. Temos também o lançamento do livro do Dr. Ricardo, que vai ser no mesmo dia. E Maravilha. vamos ter a exposição de arte sobre os 149 anos de Campos do Jordão. Nós teremos 30 artistas jordanenses, né? Como as inscrições acabam amanhã, pode ser que tenha mais. Isso na quinta. No sábado, nós temos o desfile cívico a partir das 9 horas da manhã em Abernésia. Depois nós temos, a partir das 4 horas da tarde, os shows em Capivari. São 4 bandas que vão tocar. E isso no sábado. No domingo, nós temos também, voltam os shows às 16 horas com outras 4 bandas. Na segunda, dia 1º de maio, nós temos a corrida, né, pedestre, corrida de aniversário de Campos do Jordão. Então a programação é essa. Só que a programação, assim, oficialmente começa no dia 27 e vai até o dia 1º de maio. Perfeito. Gostou? Adorei. Bacana. É isso. Fantástico. Esteja convidado sempre, né, a Eu? participar conosco. Cê é louco. Tá? Já faço aqui Tamo junto. de antemão aí esse Nossa. convite. E- Benilson e eu- também. Eu dei a esteja maior convidado. sorte, eu vou sair daqui, eu vou mandar um WhatsApp pro Tiagão. Perdeu o Playboy. Tá na presença dessa sumidade. Se fazer Obrigado, o- Benilson. O Benilson também, aí como esteve aqui conosco aí com a Monja Cohen também, vai ser um prazer imenso a gente dividir sempre essa bancada. É uma bancada democrática. Boa. É o TribunaCast em conectividade, em conexão e conectividade, que o Thiago adora essa palavra, com a sociedade Jordanense. jordanense. Parabéns, Campos do Jordão, pelos seus 149 anos. Eu costumo dizer que quem bebe dessa água, Não quer. não volta. Eu Você falo, volta? não saio mais Você daqui. vai embora? Você vai embora? Não, eu também não vou. E vou deixar só obrigado por me receberem. E daqui eu não saio mais. Obrigado, tribuneiros. Obrigado, Benilson, Obrigado, mais uma Benilson. vez. Um grande abraço a vocês, nossos amados tribuneiros, e até a próxima terça-feira, às 19 horas. Grande abraço.